uma série, vocês sabem qual que é a série? Vamos ver, crentalhada, qual que é a série? Sejam santos. Essa é a série, né? Sejam santos. E o Senhor me deu uma palavra que tem como tema uma igreja inabalável. Uma igreja inabalável. Essa é a verdade de Deus sobre nós como igreja. Nós somos um povo inabalável, uma igreja inabalável, desde que nós venhamos a fazer aquilo que os céus nos ordena. Nós somos um povo inabalável. Eu quero começar essa mensagem com um versículo base, para nós decorrermos a tudo que vai ser desenvolvido aqui, mas com base nisso, está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, 18. Vocês estão felizes? Oh, gente, é tão bom servir Deus, não é não? E estar nesse país que é livre para a gente adorar Jesus é melhor ainda, né? Obrigada, Deus. Mateus 16, 18 diz assim: Eu digo que você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O que estava rolando aqui? Pedro teve a revelação de quem era o Cristo, certo? Pelo Espírito do Senhor. E aí ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Todo mundo sabe sobre isso, né? E aí Jesus então retorna para Pedro dizendo: Pedro, eu quero te dizer uma coisa. Você é Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Qual a revelação? De que ele é o Cristo. Tudo bem? E aí ele diz assim: e as portas do Hades ou do inferno, depende da tradução, não poderão vencê-la. Nós concluímos com essa declaração do próprio Cristo que a igreja, ela é inabalável. É ou não é? Ela realmente é uma igreja vencedora, certo? Mas como sempre que eu tenho oportunidade de ministrar a palavra, eu sempre falo sobre isso, que o reino de Deus é um reino condicional. Diga isso, o reino de Deus é um reino condicional. E também sempre declaro e sempre ensino a comunidade de que também o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Então, sabendo que o reino de Deus é um reino de responsabilidade e também um reino condicional, sempre que nós vamos ler a Bíblia tem um se, a bênção vem se, certo? Então, nós precisamos entender que para que a igreja não seja vencida pelo reino das trevas e verdadeiramente possa se posicionar como uma igreja vitoriosa, como um povo vitorioso, é necessário que nós venhamos a andar em santidade. É lógico, óbvio que não é só santidade, mas é que santidade eu acho que eu posso dizer que é a base, é o início, é o começo de algo. Há muitas coisas que eu devo fazer, que eu devo realmente fazer para ser uma igreja inabalável. Mas eu quero me apegar à santidade, porque esse é o tema da nossa série. Quero falar sobre a importância de você ser uma igreja santa para que você seja verdadeiramente um povo imparável. Amém? Então, como tudo é incondicional, nós precisamos entender que é necessário nós andarmos em santidade para sermos essa igreja. Nós sabemos que Deus sustenta a sua igreja. Quem crê nisso? E que Ele a faz vitoriosa. Todas as vitórias que nós temos não é por nós mesmos, mas é o próprio Deus que batalha em nosso favor e nos faz um povo vitorioso. E quando nós escolhemos de verdade a santidade, nós somos revestidos por Deus. E por isso nós conseguimos verdadeiramente caminhar em santidade. Agora deixa eu falar uma coisa. Sempre que a gente fala sobre santidade para a igreja, para o povo, a gente até escuta comentários sobre isso, de que é impossível sermos santos. Não, não é possível não. Não é possível ser santo. Primeiro eu quero explicar para você um pouquinho do que é santidade. De uma maneira bem rápida, santidade é quando nós estamos separados do pecado. Quando nós somos, santidade é a nossa separação do pecado e o nosso comprometimento com Deus em todos os sentidos. No nosso relacionamento, na palavra, no nosso proceder. É quando nós verdadeiramente nos comprometemos com Cristo, do qual nós estamos dizendo que estamos aliançados. Então, quando eu me separo do pecado, eu estou me santificando. Quando eu me relaciono com Deus, eu estou me santificando. Então, santidade é isso. Mas quando eu entendo que isso não é possível, e isso já é obra do Deus desse século, o Deus do engano, que quer que você acredite que não é possível ser santo para que você não
não lute para ser santo. Nós estamos dizendo, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando nós estamos com essa ideia, com esse entendimento, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. E que a sua palavra não é a verdade. Porque, inclusive, igreja, o versículo base para essa série foi o versículo que Deus nos deu. Inclusive, para lançarmos essa série Sejam Santos, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, eu vou ler sobre isso. 1 Pedro, pode pôr. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Quando eu entendo que não é possível ser santo, eu estou dizendo, Deus, o Senhor mentiu. E a sua palavra não é a verdade. Quem é que crê que a palavra de Deus é a verdade? Então, é isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Mas assim como é santo, quem crê que Deus é santo? Assim como é santo aquele que os chamou. Quem foi chamado por Deus aí? Quem te chamou? Quem te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino da luz? Quem abriu os olhos do seu coração para que você reconhecesse o Cristo? O Espírito do Senhor, Deus, não é verdade? Foi Ele que te... Eu acho tão interessante que às vezes a gente diz assim, que a gente aceitou Jesus. Meu irmão, você não teria capacidade de aceitar Jesus. Foi Jesus que te aceitou. Entendeu? Você acha que você é tão bom assim? Não. Você jamais reconheceria o Cristo. Nós, eu jamais. Nós estávamos mortos no pecado, nós estávamos condenados. E aí o seu amor, o seu braço forte foi lá, tocou em mim, fez com que os olhos do meu coração se abrissem. E eu disse, mas que negócio é esse de Deus? Mas que negócio é esse de cruz? Mas que negócio é esse de evangelho? Que negócio é esse? E aí Ele trouxe libertação e me tirou desse reino de trevas e me transportou para o reino de luz. E aí esse Deus então, como acabamos de ler, que nos chamou, Ele diz, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo. Não é só quando você está na igreja, tudo bem? Não é só no gari. O que é o gari? Nossas células. Não é só quando você está no culto. Não é só quando você está no meio dos crentes. Não é só quando você está com o pastor do lado. Sejam santos em tudo. Em tudo diz, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, em todos os lugares, na fila do mercado. Sejam santos em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos. Por quê, igreja? Sejam santos, porque eu sou santo. Jesus é o seu maior exemplo? Jesus é o meu maior exemplo. Jesus é o exemplo de que é possível ser homem, porque Ele não veio como Deus, ainda Ele virá. Mas não veio como Deus, Ele veio como homem e Ele foi santo. Então Ele está dizendo para nós, quando fez isso, que é possível sermos santos, é possível sermos separados do pecado, é possível nós nos relacionarmos com o mundo, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora, e não nos contaminarmos. Quando nós entendemos sobre essa questão de sermos santos, por muitas vezes, inclusive isso é um absurdo e também contradiz a palavra, é que a gente entende que então a gente só tem que relacionar com quem tem a mesma base de fé que a nossa. Então a gente entende que a gente só tem que ter amigos crentes. Não é uma verdade. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz assim que nós nos tornamos inimigos de Deus quando temos amizade com o mundo, certo? A Bíblia diz isso. Se temos amizade com o mundo, somos inimigos de Deus. Mas o mundo que a Bíblia está dizendo não é o próximo. O mundo que a Bíblia está dizendo é o sistema. Nós pertencemos, não pertencemos. Mas nós estamos vivendo em um sistema caído, um sistema babilônico, aonde o errado virou certo e o certo virou errado. É sobre isso que nós não podemos ceder, é sobre isso que nós não podemos nos envolver. Entende? Não é com o próximo. Por que que quando eu entendo que então eu só tenho que me envolver com quem tem uma base de fé comigo, eu só tenho... Não, quando eu entendo isso, eu estou distorcendo a palavra de Deus, porque também a palavra de Deus diz assim, que é para nós sermos sal da terra e... Para que você vai brilhar onde já tem luz? Qual que é o sentido de uma luz onde já tem luz? O que muda? Para que eu possa ser sal da terra, é necessário que eu esteja em um lugar onde não tem sabor. Para que eu possa ser luz do mundo, é necessário que eu acesse lugares de trevas e brilhe. Certo? É essa a chamada de Deus para nós. Então o problema não é ter pessoas que não têm a mesma
mesma fé que nós. O problema é você ceder ao entendimento dela. O problema é você ceder às ideias dela. O problema é você ceder ao esquema. Consegue entender? Então é sobre isso que Deus está comunicando ao nosso coração. Quão importante é nós vivermos em santidade e sermos um povo preparado para esse ambiente. Quão importante é. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz algo. Hebreus 12, 14, se você quiser anotar. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos. E aqui eu não vou falar sobre reconciliação e perdão, porque senão aí estaria mais uma série. Esforcem-se para viver em paz com todos. E para serem o quê, igreja? Diga santos. Esforçar é realmente gastar energia. É realmente buscar algo. Quando eu me esforço, eu estou realmente colocando força. Eu estou realmente me posicionando para ser aquilo que Deus está me chamando para ser. Se esforcem para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem aqui quer ver o Senhor? Se relacionar com Ele. Entende quão importante é sermos santos? Entende quão importante é nós andarmos dentro dos padrões bíblicos? O quão importante é de verdade eu valorizar a presença do Senhor? Porque senão, gente, eu não consigo me relacionar com Deus. É importante, extremamente importante, eu viver separado daquilo que Deus não aprova. É importante eu não me aliançar com aquilo que Deus não está. O mundo nos oferta o tempo todo muitas coisas. Cabe a mim entender se devo ou não. E como que eu sei? Mediante o meu relacionamento com Deus e o meu conhecimento bíblico. Por isso que é tão importante, gente, você conhecer a palavra de Deus. Por isso que é tão importante você buscar ao Senhor. Toda pessoa, toda igreja que caminha em santidade está sendo revestida pelo poder de Deus. E as trevas não podem prevalecer contra ela. Não foi esse o versículo base? As portas do inferno, do Hades, não prevalecerá contra ela. Não pode vencê-la. Então, quando eu escolho a santidade, quando eu escolho andar dentro dos padrões de Deus, eu sou revestida de poder e de autoridade para que eu possa vencer ao inimigo, para que eu possa resistir ao inimigo e não ser vencido por ele. Essa é a ideia de Deus. A verdade é que quando reconhecemos o Cristo e quando escolhemos a Jesus, ou Ele nos escolhe e nós resolvemos aceitar a isso, né, a essa chamada, Deus nos faz filhos, não é isso? Se realmente confessarmos a Ele e se realmente rendermos a nossa vida a Ele, nos tornamos filhos de Deus, maravilha, Ele nos dá poder para isso. Mas entenda uma coisa, igreja, presta atenção no que eu vou te falar agora. O inimigo, por muitas vezes, ele não pode roubar de nós essa filiação. Não pode. Não pode. Porque reconhecemos o Cristo e tudo mais. Mas por muitas vezes ele rouba a nossa autoridade. E você sabe que o reino das trevas, ele morre de medo de você? Porque nós somos um povo de autoridade. Então é por isso que o tempo todo o inimigo, o Deus desse século, flerta. Ele lança ofertas para você o tempo todo. Para que ele não consiga, talvez ele não consiga roubar a sua salvação, mas ele rouba a sua autoridade. E Deus te deu uma missão. Eu costumo sempre dizer isso, nós não nascemos, gente, nós não fomos realmente cuidados pelo Senhor no ventre da nossa mãe, simplesmente para nascermos, crescermos, engordarmos. As mulheres digam misericórdia. Misericórdia, Jesus. E morrermos. Você acha que Jesus foi para a cruz do Calvário? Fez todo o trabalho que fez. Se doou, um homem santo, inculpável, para que nós vivêssemos a nossa vida e não representássemos o reino de Deus e não cumpríssemos a nossa missão. Deus tem algo tão grande, tão grande, tão violento sobre a sua vida. Deus tem algo tão extraordinário que é muito além de você. Só que você só vai viver isso se você escolher viver em santidade, porque aí você vai ter autoridade. Eu costumo dizer isso, o Senhor me ensinou isso há muito tempo.
Há muito tempo mesmo, Senhor, eu estava num ambiente onde Deus estava me dando vitória, mas parecia que eu não tinha alegria por aquela vitória. E o Senhor me disse assim: filha, escuta uma coisa, às vezes o inimigo não pode nos roubar a vitória, mas nos rouba a alegria da vitória. E às vezes o inimigo não pode roubar a sua filiação, porque você realmente reconhece o Cristo como o Senhor da sua vida, mas ele te rouba a autoridade de filho. Faz com que você veja Deus de uma maneira enganosa, de uma maneira errada. Faça com que você veja o evangelho como um peso, como algo restritivo, como algo que vem para te penalizar. Não, não é isso. Todas as vezes que eu me envolvo com Cristo, todas as vezes que eu me submeto à sua palavra, eu alcanço um nível maior de liberdade. Eu alcanço um nível maior em Deus e eu sou cada vez mais livre por isso. Então andar com Deus e viver em santidade não é viver uma vida de restrições, não é isso. É viver uma vida verdadeiramente livre. A Bíblia diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente somos livres. Não tem uma música que diz assim? Se Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre. Você acha mesmo que Deus te tirou do reino das trevas para te colocar julgos pesados? Para fazer você andar como alguém cativo? Meu irmão, pelo amor de Deus, andar em santidade é andar protegido. Andar em santidade é andar em verdadeira liberdade. O inimigo não tem nada em mim, não pode me acusar. É por isso que eu sou livre. Consegue entender? Então entenda uma coisa: santidade não é apenas um estado moral, mas um estilo de vida que nos coloca em posição de vitória dentro da batalha espiritual. Santidade não é apenas um estado moral, mas um estilo de vida que nos coloca em posição de vitória dentro da batalha espiritual. Laine, que batalha espiritual é essa? Ei, deixa eu te contar. Você que não acredita em batalha espiritual, tudo bem, a gente respeita você. Porém, deixa eu te contar uma coisa. Desde que você escolheu um lado, você está em batalha espiritual. Quando os olhos do seu coração se abriram e você declarou que Cristo era o seu Senhor, o reino das trevas já está contra você. Pronto, batalha espiritual. Você já tem um inimigo. Não precisa você fazer mais nada. Você já tem alguém que quer derrubar você, acabar com o seu legado, acabar com aquilo que você carrega. Então, verdadeiramente, nós estamos em batalha espiritual o tempo todo, desde que decidimos por Cristo. Não é só quando a coisa fica difícil, que às vezes a coisa fica difícil lá na tua casa, na tua vida e tudo mais, você diz: isso é batalha espiritual. Não, é se o inimigo só resolveu dar uma apertadinha na sua vida, mas ele já te odeia. Você já é inimigo dele porque escolheu a cruz. E quando nós escolhemos um estilo de vida de santidade, Deus nos dá vitória independente de qual seja o nosso adversário. Eu acho um barato, tem gente que diz que tem medo de demônio. Eu disse, em vez de ter medo de demônio, porque você não teme a Deus. A coisa não está invertida, não. A gente às vezes tem medo de coisa ruim, de espírito maligno, de demônio, mas não teme a Deus. Você deveria temer a Deus e aí não precisaria ter medo de demônio. Porque independente de qual seja a hierarquia do demônio, independente, já está derrotado na cruz. Você sabia disso? Você sabia que todos os espíritos malignos que militam contra a igreja, contra Jesus, contra Jesus chega a ser uma piada, né? O Vitor fez uma oração, a gente estava agora há pouco ali comentando. Disse, da onde esse menino tirou isso? Eu vou copiar. Não sei se vocês repararam. Acho que não, né? A hora que ele orou, eu prestei bastante atenção, que eu disse, eu vou copiar essa oração. Tô brincando, gente? Mas é muito violento o que ele disse. Ele diz assim, Senhor, o Senhor não está usando da sua força, mais ou menos assim, contra o inimigo. Porque se fosse assim, a batalha já teria acabado. Foi algo assim. Mas o Senhor está batalhando com o seu caráter. Você consegue compreender isso? Isso é tão profundo, tão extraordinário. Meu irmão, se Deus não precisa nem levantar do seu trono de glória, dá um comando, não sobra um demônio. Porque eles são criaturas. O único que é criador é Deus. Ele está trabalhando com o seu caráter, sabe por quê? Para nos ensinar como que faz.
pessoas que andam em santidade, elas têm um caráter aprovado por Deus. Consegue entender? Por isso são pessoas de autoridade. Pessoas que andam em santidade, elas podem pedir qualquer coisa para Deus. Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque o seu coração está tão alinhado a Deus que ela não coloca qualquer pedido bobo. Por isso Deus pode atender. Quem anda em santidade, anda em relacionamento. Quem anda em santidade, anda sensível ao reino do Espírito. Por isso que qualquer tipo de pedido pode ser atendido por Deus. Porque o seu coração vai se tornando cada vez mais parecido com o Cristo, com Deus. E é isso, gente. Vamos lá então. Aqui, bem rápido. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu imagino já qual seja a sua resposta. Pelo menos você que está aqui na igreja, está realmente buscando a Deus. Eu imagino que a sua resposta seja a mesma que a minha. Olha aqui, presta atenção. Quem aqui quer proteger a sua casa de tudo que está sendo construído no mundo de forma negativa? Como violência, ideologia contra a família e por aí vai. Né? Se você inclusive tem filhos, você está mais atento do que está acontecendo. A coisa está cada vez mais feia. Não está? As ideologias querem destruir a família, querem desmanchar entendimento de muita coisa. A coisa está cada vez mais feia, o negócio tá pegado. Quem aqui quer proteger sua casa, sua família de tudo isso? Fala, eu? Então é necessário, para que você proteja a sua casa de todas essas ideologias e de todos esses entendimentos que são contrários à palavra de Deus, é necessário que você seja santo. Essa é a forma de nós protegermos a nossa casa. O nosso posicionamento de santidade, ensinando para a nossa casa, para os nossos filhos, um estilo de vida diferente. Não é simplesmente falando para o seu filho vir para a igreja. Não é simplesmente vindo para a igreja. Se você, dentro da sua casa, no seu trabalho, com tudo aquilo, toda a sua vida, se você não tem um estilo de santidade, não adianta nada vir à igreja. Não adianta nada trazer as crianças no Power Kids. Não adianta nada trazer as crianças para o Kids. Eles vão fazer o que você faz. O exemplo arrasta. Então, se você quer uma casa protegida, é necessário que você escolha de verdade um lado. E é necessário que você seja santo. E eu já falei que santo é separado do pecado e comprometido com Deus. Senão vai dar bem ruim. E sabe, se você é um leitor da Bíblia, se você tem conhecimento bíblico, se você é alguém que verdadeiramente importa com a palavra, eu tenho uma notícia que você já sabe. Vou dar essa notícia para quem não lê Bíblia agora, tá bom? Vai piorar. Não vai melhorar? Não. Elaine, se você é negativa, você precisava ser otimista. Não tem como, gente. Se você ler a Bíblia, você vai ver que vai piorar. Então, inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos, eu vou até aproveitar a deixa aqui, né? Nós estamos com o vereador Pedro Roberto. Cadê? Pedro Roberto, levanta aí para nós. Não está aqui agora no momento, depois eu falo sobre ele. Nós temos um vereador, tem mais algum outro vereador nos visitando hoje? Não? Gente, ali Pedro Roberto, gente, vereador que está aqui, ele é um vereador na cidade, está candidato agora, né? Obrigado pela sua visita. Nós amamos receber autoridade na nossa comunidade, justamente porque nós entendemos o princípio de autoridade. Seja sempre muito bem-vindo aqui, Pedro. O que acontece, gente? O desejo do nosso coração, Pedro, é que você seja muito usado por Deus, que você possa representar a família e tudo aquilo que tem a ver com os princípios de Deus, dentro do ambiente que Deus te colocou. Eu estava falando sobre essa questão de autoridade. Nós, a igreja do Senhor, somos um povo de autoridade. Por muitas vezes a gente não entende isso. Então, gente, quando eu falei do político, eu disse o seguinte: nós estamos em uma época política, é muito importante que você escolha em quem você vai votar. Não copia de ninguém, não. Vai atrás. Você é responsável pelo seu voto. Mas não vai melhorar. A gente pode encher de homem de Deus lá, não vai melhorar. É lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, mas não vai melhorar. Sabe quem é capaz de melhorar tudo que tem de ruim? Quem é capaz de organizar e preparar, assim como João Batista declarou: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai um caminho para ele. Quem é responsável por isso? Diga eu. Sendo santo e sendo voz de Deus, sendo alguém de autoridade. Entende?
Então, assim, é verdade que nós temos os políticos, nós temos o governo, mas não é um presidente cristão que você precisa apenas. Não é. Você precisa se posicionar como um embaixador do reino, como alguém de real autoridade, como um homem e uma mulher de Deus. Os seus filhos precisam saber quem Deus é. E eles precisam saber, não porque você conduziu eles a uma igreja, mas por verem Jesus em você. O Vitor, quem já teve o privilégio, inclusive, de ouvir essa oração que nós ouvimos agora, uma oração profunda, uma oração madura. Quem já teve o privilégio de ouvir esse menino ministrando. Eu falo menino pela pouca idade, apesar dele aparentar ser menos ainda, ele tem 26 anos, acredite se quiser. Mas é um menino. Quem ouve o Vitor ministrando, consegue ver o coração dele, a paixão dele por Jesus. O Vitor exala o amor de Deus. Sabe por quê? Não é porque nós somos pastores e não é porque nós conduzimos o Vitor desde pequena à igreja. É porque nós contamos para ele sobre as paixões que temos, sobre a paixão que temos em Deus. Nós, dentro da nossa casa, ensinamos o nosso filho a orar, a ler a Bíblia e a ter Deus como centro da sua vida. Não é porque nós somos pastores, porque tem um monte de filho de pastor que é pior do que ímpio. Tem um monte de filho de pastor que odeia Jesus. Tem um monte de filho de pastor que, apesar de estar na igreja, ama o mundo. E quando eu falo mundo, o sistema do mundo e tudo mais. E o que nós sempre fizemos é ensinar ao nosso filho o caráter de Jesus. Você é responsável por guardar a sua casa, por viver em santidade. Nós somos a igreja poderosa de Jesus e há coisas extraordinárias para vivermos em Deus, desde que... Porque, gente, que pouco nos parecemos às vezes com aquilo que é de Deus, gente. Por que tem tanta desordem até no meio da igreja? Porque falta santidade, falta temor a Deus, falta relacionamento com Deus. Jesus não quer que você viva isso. Sabe, uma mensagem dessa até de manhã eu disse assim, gente, quando vocês ouvem o Vitor ministrando, vocês, ai, o amor de Jesus, todo mundo chora por causa do amor de Jesus. Isso aqui que eu estou ministrando, ninguém está chorando. Mas você sabe o que acontece? Isso aqui é o amor de Jesus. É o amor de Jesus trazendo resgate para sua casa. É o amor de Jesus chacoalhando você e dizendo assim, ei, eu quero usar você. Jesus quando nos resgatou, Ele realmente disse, eu acredito em você. Apesar de todas as nossas falhas, Jesus acredita em nós. E Deus traz esse tipo de mensagem para nós hoje, porque Ele está dizendo novamente, eu acredito em você. Eu acredito na sua casa, eu acredito naquilo que vocês... carrega. Eu quero fazer não apenas em você, mas eu quero fazer nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Ele é um Deus geracional. É necessário que nós nos posicionamos como um povo santo. E é possível ser santo. Presta bastante atenção. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Meu Deus. Eu oro por uma igreja santa, eu oro por uma igreja madura, que teme ao Senhor, que entende a preciosidade de servir a Deus. Efésios 6,12 diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, gente, é mais do que ser um justiceiro. É mais do que naturalmente ser alguém que busca justiça. É necessário sermos santos, porque a nossa guerra não é apenas aqui. Aliás, a nossa guerra se dá no reino do Espírito, contra principados, potestades, hostes e por aí vai. E quem vence esse tipo de guerra? Os santos, os separados, os que verdadeiramente escolhem a verdade de Deus. Os que verdadeiramente dizem, não, eu não tenho nada com as trevas e não vou me envolver com as trevas, porque eu estou aqui, nesse tempo, nessa terra. Apesar desse ambiente tão caótico, eu estou aqui de passagem. Eu sou um estrangeiro. Você sabia que você é um estrangeiro? Ah, não acredito em ET. Já parou para pensar que você é um ET? Você não pertence a esse mundo, meu irmão. Escuta a dica da Laine. Dica da Laine, anota aí, você não pertence a esse mundo. Aquilo que você está construindo aqui, apenas para a terra, vai passar.
vai ficar. E se você construir muita coisa, isso é bênção. Prosperidade tem tudo a ver com o reino de Deus. Mas se você construir muita herança, muita coisa, só vai servir para os seus filhos quebrar o pau. Você vai... Sabe o que você vai fazer? Do jeito que você nasceu, você vai morrer. Sem nada. Aquilo que você leva diz sobre aquilo que foi construído para a eternidade. E o quanto você valoriza a eternidade. Não, você não vai acabar. Quando o fôlego acabar das suas narinas, você não vai sumir, desaparecer que nem uma fumacinha assim. Não vai. Você tem um destino a partir disso. Gente, não tem nada a ver com a palavra, nem com o que eu ministrei de manhã. Pega aí. Você tem um destino quando o fôlego acabar nas suas narinas. O que você está construindo para a eternidade? Tema a Deus. Busque ser santo. Já dizia minha mãe, você não é todo mundo. Aquilo que é comum não é normal. Aquilo que é comum, que estamos vendo muito, não é normal. Ensine os seus filhos sobre isso. Esses dias eu estava ministrando, até lembrei disso, inclusive uma pérola do Vitor de sabedoria. Nós estávamos com a Bia e ela estava bem pequena, voltou pós-volta do Covid. E ela chegou na sala de aula e ela se deparou com muitas coisas distorcidas. Aí ela falou assim para nós: parece que o Covid deixou o povo doido. É que foi 2 anos em casa, né, gente? Quando ela voltou, ela se deparou com outra idade. Então, eram crianças e ela voltou na fase da adolescência. E aí, umas ideias totalmente equivocadas, totalmente fora. Ela disse, mãe? E aí, ela pegou e disse isso, o Covid deixou o povo doido. Na verdade, não é o Covid, não, né, gente? É as ideologias, é as ideias erradas que já estavam dentro de um outro ambiente, de uma outra fase. E aí a gente ficou muito preocupada, e a gente inclusive pediu para o Vitor, nossa, senta com ela, vamos sentar, vamos conversar, a gente precisa ajudar ela de alguma forma a diluir tudo isso. E o Vitor disse, Bia, deixa eu te falar uma coisa, vamos conversar. E ela começou a falar aquilo como se, tipo, dentro do entendimento dela, e ele soltou essa, disse, Bia, deixa eu te falar, aquilo que é comum não é normal. E o mais comum vai ser pessoas totalmente fora, totalmente longe de Deus. O mais comum é isso, Bia, mas isso não é normal. Aquilo marcou os nossos corações, inclusive o coração dela. E então ela conseguiu se posicionar e entender que apesar de ser muito comum, muitas desordens que ela estava vendo, não era normal. Então entenda isso, conduza a sua vida, conduza a sua casa dentro desse padrão. O padrão precisa ser o de Deus. O versículo de baixo agora, Efésios 13. Lemos o 12. Falando que a nossa luta não é contra seres humanos. Quando você atira no irmão, você atira no próprio pé. Tudo bem, igreja? Quando você atira no irmão, quando você luta contra um irmão, você atira no próprio pé. A nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra regiões espirituais. Efésios 3 diz assim, por isso o que, igreja? Por isso o que? Quem está comigo? Por isso o que? Porque a nossa guerra não é natural, ela é espiritual. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E permanecer o quê? O tema da mensagem é uma igreja inabalável. Possam permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Depois de vocês terem se santificado, depois de vocês terem se posicionado, depois de vocês estarem aliançados com Deus, depois de vocês terem feito a escolha correta, depois de vocês escolherem a palavra de Deus e não aquilo que é errado, vocês vencerão. Vencerão os principados, as potestades, as hostes, aquilo que é a guerra real. A guerra real. Vocês vencerão. É isso que a Bíblia está dizendo para nós, depois de vocês terem feito tudo isso. E a santidade é como um escudo que nos protege de tudo isso. Imaginem uma batalha, qual que é o nível de importância de um escudo? Santidade, como eu já disse aqui, não é peso, não é eu não posso. Quando a pessoa vem, pastora, pode tatuar, eu falar, vai ler Bíblia, vai se relacionar com Deus, vai jejuar, vai ser crente. Por que não vem? Ninguém vem perguntar, posso transar com meu namorado? Por favor, não venha.
Me ajuda nisso. Ajuda eu, tá bom? Ajuda a melhorar. Não faz isso pra mim, não. Mas é umas picuinhas de gente que não se relaciona com Deus. Vai perguntar pra Deus. Vai ler Bíblia. Vai conhecer Bíblia. Ninguém aqui está proibido de... Se você perece por falta de conhecimento bíblico, o problema é seu. Por quê? Porque a Bíblia está disponível para todo mundo. Nós não moramos num país perseguido. Porque nós temos aplicativos que nos ajudam. Porque nós temos escola de ministros. Porque nós temos escola de fundamento. Porque nós temos escola de tudo quanto é tipo aqui. Você não está lá por quê? Porque você não se interessa pela palavra de Deus. E é por isso que você perece. É por isso que o inimigo te engana. É por isso que o inimigo te rouba. É por isso que ele faz de você o que ele quiser. Zombando de Deus, inclusive. Porque Deus se importa comigo e com você. E quando o inimigo zomba de nós, automaticamente ele zomba de Deus. Eu fico imaginando, porque ele é um grande um abusado. Ele olhando para os filhos de Deus. Os frequentadores de igreja. E ele enganando, e ele fazendo se relacionar com o pecado, ele fazendo a pessoa viver uma vida miserável e escrava. Eu fico imaginando o cão chegando diante de Deus. Aí, ó, seu filho. Vai lá na igreja e diz que tá por ele, morrendo por ele. Cadê o André, Samara? Eu não lembro. Tá lá na igreja, erguendo o braço e dizendo que tá entregando tudo com amor e como que é mesmo? Com amor e com alegria. Tem mais do cão do que de Deus e está cantando. Eu fico imaginando o capeta chegando diante de Deus e dizendo: aí, palhaçada, está na hora, igreja, de você se posicionar como homem e mulher de Deus e serem santos. E isso aqui que eu estou falando é por causa do amor de Deus. Sabe por quê? Quem aqui estava na noite profética? Meia dúzia. Que dó. O caldo vai engrossar. E se você não estiver num ambiente de santidade, eu não sei o que vai ser de você. A igreja vai ser peneirada, ela já está sendo. E se você não estiver firme na rocha, que você acabou de cantar, a coisa vai ficar ruim para você. Agora deixa eu te contar uma coisa, não é possível estarmos firmes na rocha sem santidade. Não é possível. Como que eu me firmo na rocha e não sou separado do pecado? Como que eu me firmo na rocha e não escolho as coisas de Deus? Impossível. Consegue entender? Então é isso. Nós podemos vencer qualquer tipo de batalha. Qualquer. Porque somos bons? Não. Porque temos Deus conosco. Porque Deus pode. E se eu estou em santidade, eu estou com Ele e Ele comigo. A santidade nos protege, assim como o escudo. Eu já falei sobre isso. Leiam agora comigo Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Mateus 4, 1 ao 11. Quem está feliz aí? Fiquem felizes. É muito importante esse tipo de palavra, gente. Por quê? Porque nós não podemos mais perder a nossa autoridade. Igreja, nós precisamos, é assim que Jesus disse que nós somos, noiva imaculada. Povo de autoridade. Nós precisamos viver isso. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito do Senhor. Presta atenção aqui, igreja. Quando Deus quer trabalhar em você, quando Deus quer de verdade aumentar seu nível de autoridade, quando Deus quer te ensinar alguma coisa, não é o cão, porque nós não pertencemos ao inimigo, mas é o próprio Espírito do Senhor que te leva no deserto. E o deserto é tão importante, sabia? Apesar de ser tão difícil. É muito importante. O deserto é necessário nas nossas vidas. Para que a gente se enxergue. Para que a gente veja coisas que fora do deserto a gente não iria ver. O deserto é uma oportunidade de crescermos em autoridade. Os dias maus, os dias frios, o inverno é necessário na nossa vida. Todos aqueles que querem mergulhar em Deus, todos aqueles que querem ter raízes na rocha, todos aqueles que querem verdadeiramente estar firmado nesse Cristo, precisam passar por momentos assim. Olaine, não era melhor você estar falando de vitória? Eu estou te falando de vitória. Porque vitória não é assim, levante sua mão, vem aqui tantas quinta-feira, tantos não sei o que, a campanha da vitória, isso é balela. Ninguém tem vitória no pecado. Ninguém tem vitória fora do comprometimento do Cristo. Escuta uma coisa, presta que eu vou te falar. As coisas quando estão dando certo, não necessariamente é uma vitória.
quando as coisas estão dando certo, não necessariamente você está vencendo. Depende. Depende da motivação do seu coração, depende do que está por trás de tudo isso. Porque pode ser que essa vitória, na verdade, está levando você para a maior de todas as covas, covas eternas de morte. Sucesso, de verdade, é estar em Deus, ser guiado por Deus e viver a exatidão daquilo que Deus te chamou a viver. Isso é sucesso, isso é vitória. Eu costumo dizer o seguinte: se Deus não está te chamando a atenção de algumas coisas, se parece que as coisas... Em casa, pelo menos a gente fala sobre isso. Está tudo muito quieto, está tudo muito tranquilo. Ai, Jesus, o que a gente está fazendo de errado? E não é que a gente vive de guerra em guerra e batalha em batalha. Não, nada disso. Mas eu estou dizendo que a gente precisa perceber e sempre analisar a nossa vida para ver se aquilo que eu estou construindo e talvez sobre a permissão de Deus estou construindo, verdadeiramente Deus está aprovando. Quantas vezes nós construímos coisas sem a aprovação de Deus e Deus não nos impede? Isso é perigoso. É perigoso quando nós estamos construindo coisas que Deus não está aprovando e Ele permite que a gente faça. E às vezes Deus está, sabe aquela vontade permissível de Deus? Não ande na vontade permissível de Deus. Não, sabe aquele filho, quem é pai e mãe aqui, que pede para fazer um negócio e você não quer liberar, porque você sabe que não vai dar bom, que você não quer, e ele insiste, e ele cansa a sua mente, e você fala assim, então vai, porque você, não é porque você quer deixar, não é porque você está aprovando, é porque você não aguenta a encheção de saco na sua cabeça. Meu Deus, não viva na vontade permissível de Deus, porque nem tudo aquilo que está dando certo tem a aprovação de Deus, e aí você está lascado. Entendeu, igreja? É melhor dar ruim no deserto, Deus trabalhando coisas, tratando coisas, mostrando coisas no meu interior, Deus forjando a minha autoridade, é melhor do que dar bom sem a aprovação de Deus. Eu vou voltar aqui. Então eu estava dizendo que nós somos filhos de Deus, e Jesus aqui foi levado ao deserto por quem? Pelo cão? Pelo inimigo? Você leu aí? Pelo Espírito de Deus, porque ele estava como homem, certo? Então Jesus precisava aqui alcançar alguns níveis de autoridade. Jesus precisava vencer algumas coisas aqui como homem, da mesma maneira que eu e você precisa. Aqui para mim, essa passagem que nós vamos ler agora, é Jesus na verdade vivendo coisas, passando por coisas só por causa de mim e de você, para nos ensinar como exemplo. Jesus não é o nosso maior exemplo? Então Jesus viveu coisas que não precisaria ter vivido, viveu só para nos ensinar. E aqui para mim é um exemplo disso, eu vou ler agora. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao Senhor para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha que interessante, a primeira coisa, e por isso que a gente perde muita coisa, muita batalha, é o questionamento da identidade dele. Quantas vezes a sua identidade em Deus é questionada? Por quê? Porque a partir do momento que você não consegue entender que você de verdade é filho de Deus, tem muita coisa que você está perdendo nisso, inclusive a sua autoridade. Então qualquer lorota que o inimigo lança na sua cabeça, você cai, porque você não consegue entender quem você é em Deus. E aqui a primeira coisa, se és o Filho de Deus, peraí, o cão ouviu o céu se abrindo, o Espírito descendo como uma pomba sobre Jesus, e os céus declarando: eis aí o meu Filho amado. Como assim, se és o Filho de Deus? Ele tinha acabado de ouvir, porque naquele momento ficou claro quem era Jesus, porque até então, imagino eu, que o inimigo suspeitava que aquele Jesus era o Filho de Deus, mas não havia declaração sobre isso. Agora, quando o céu se abre e há essa declaração, então acabou, não tem dúvida nenhuma. O inimigo não tinha dúvida de que aquele Jesus que estava lá no deserto era o Filho de Deus, mas ele queria colocar dúvida no coração de Jesus. Assim como ele distorceu a palavra lá em Eva. Lá no Éden, para Eva. Ele distorceu aquilo que Deus disse e por isso Eva caiu. Aqui está tentando fazer a mesma coisa, ou seja, a estratégia é a mesma. Aconteceu com Jesus e acontece com a gente. Direto ele questiona quem você é. Para que você perca o foco de Jesus, para que você ache que você não é importante, para que você ache que você não tem autoridade, para que você ache que Jesus não te ama. Direto ele faz isso com você. Então aí Jesus respondeu com ele a partir da palavra. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Meu povo perece por falta de conhecimento.
Então, às vezes, o inimigo lança um negócio na sua cabeça, você não conhece Bíblia, você não sabe rebater, biblicamente falando. É por isso que você acredita que é verdade. Então, Jesus respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo não desistiu. Então, o que ele fez? Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E olha que agora ele usa a própria palavra para falar com Jesus. Presta atenção. Nos rituais mais terríveis satânicos, você sabia que tem Bíblia? Às vezes na tua casa não tem Bíblia, né? Mas nos rituais terríveis satânicos tem. Você sabia que por muitas vezes cita-se Bíblia dentro de um ritual satânico? Pasme, mas você sabia que o inimigo sabe a Bíblia de capa a capa? E você não sabe e se diz filho de Deus? Então o inimigo viu que Jesus usou a primeira vez a palavra e agora ele usa a palavra contra o próprio Jesus. E aí ele pega e fala assim, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, questionando de novo, né, já falei aqui, pois está escrito, o inimigo falando, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. É ou não é verdade isso? Está escrito ou não está escrito? O inimigo falando para Jesus. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em alguma pedra. Aí Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte. Entendeu? Quando que ele rebateu com a palavra. E o inimigo, você sabe que vocês conseguem ver que o inimigo volta de novo? Nós vamos continuar lendo aqui. Sabe o que o inimigo tem que por muitas vezes nós não temos? Alguém sabe? Perseverança, permanência. Qualquer não de Deus a gente bate o pé e sai correndo, gente. Mas não é possível um negócio desse. Quando você vai orar e você não sente a presença do Senhor, você não volta mais para orar. Jejuou uma vez, teve dificuldade, não jejua mais. Foi ler a Bíblia, dormiu, não busca uma outra estratégia. Simplesmente diz: não consigo ler a Bíblia, pastora, porque eu durmo. Esse é mesmo. Senta na mesa, lê de joelho, bebe café, lê em pé, até o seu adversário ser vencido. Porque Bíblia você precisa conhecer. Igreja, o dia que eu enjoei, que eu cansei de ver o inimigo zombando da minha casa, da minha vida, porque eu não tive um lar totalmente alinhado até que Cristo chegasse, eu me posicionei, eu gritei bem alto e eu disse: agora ativei meu colérico. Disse: agora, cão, você me pega, eu te pego. E me posicionei. Falta isso. O inimigo te rouba na tua cara. Pastora, por isso que eu não leio. Então continua dormindo. E aí, se Jesus voltar, pode ser que você esteja dormindo. Não reclama. Vamos lá, continuando aqui na terceira tentativa do inimigo. Então, já aqui, deixa eu ver. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Presta atenção nessa oferta aqui. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Sabe qual que era a proposta do inimigo aqui? Nem um pouco diferente da que ele faz para nós o tempo todo. Vou te dar poder. Tá vendo isso aqui, Jesus? Ó, muita coisa, né? Vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. O cão continua fazendo essa proposta para mim e para você, você acredita? Vou te dar dinheiro, vou te dar fama, vou te dar reconhecimento. Se você é órfão, então aí lascou. Vou fazer que todos reconheçam, só sirva a mim. Como que eu sirvo ao inimigo? Cedendo a tudo que é dele e não de Deus. As ofertas continuam a mesma para mim. Presta atenção, depois na sua casa, se você for alguém curioso, pega esse pequeno trecho da palavra e dá uma olhada qual eram as propostas e vê se o inimigo nunca fez um tipo de proposta dessa para você, inclusive questionando sua identidade. Então o inimigo quer de verdade, gente, que apesar, e nós estamos falando de Jesus Cristo aqui, que apesar de sermos filhos de Deus, nós venhamos a nos aliançar com o reino das trevas.
para que a gente venha, então, perder a nossa autoridade. E aí, então, Jesus falou, sai Satanás. E quando ele falou isso, os anjos do Senhor, quando tem um posicionamento de santidade, os céus te servem. Quer ser servido pelo céu? Se posicione em santidade. Quer ser servido pelas trevas? Se aliancie com o reino das trevas. Vai ser cavalo, capacho do cão. Consegue entender? Não é essa a proposta de Deus para você. E Jesus é o nosso maior exemplo, é ou não é? Ele enfrentou as tentações do deserto. Não olhe para Jesus aqui como Deus, porque ele não estava como Deus. Ele veio como homem, virá como Deus. Haverá um dia, e está chegando o dia. Dica da Laine, está chegando o dia que os céus não poderá mais detê-lo. Não vai ter mais jeito. Os céus vai se abrir, a trombeta vai soar e ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não mais limitado a um corpo humano, mas como Deus. Terrível e maravilhoso dia esse dia será. Terrível por quê? Porque se você achou que santidade era muito difícil, terrível será para você. Se você achou que servir a Deus era muito difícil, que só ir à igreja já era o suficiente, terrível dia será para você. Se você escolheu viver uma anúncia, uma vida de renúncia, negando-se a si mesmo e seguindo Cristo, e verdadeiramente escolhendo aquilo que Deus escolheria, então, maravilhoso e glorioso será esse dia. Quem crê nisso? Nós precisamos, como seguidores de Jesus, imitar a sua pureza e a sua santidade através de uma vida santa e verdadeiramente gloriosa. Eu estou quase encerrando, só presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. A santidade abre portas para com Deus. Para que Deus possa nos abençoar e nos fazer prósperos em tudo. A santidade abre os céus para que Deus venha verdadeiramente nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Deus se importa não apenas com a sua vida espiritual. Deus se importa com detalhes, Deus se importa com seus filhos, Deus se importa com as suas finanças, Deus se importa com o seu emocional, Deus se importa com tudo aquilo que leva o seu nome. Deus se importa. E quando você escolhe viver uma vida de santidade, uma vida na palavra de Deus, Deus abre comportas dos céus para que a bênção dele venha. Isso é andar em prosperidade, é andar sobre a aprovação dos céus. Agora, se você não escolhe andar em santidade, você fecha portas para com Deus. E o pior, abre portas para que o inimigo venha te roubar. Abre portas para que o inimigo venha tocar naquilo que o próprio Deus, inclusive, te deu. Sua saúde, seu emocional, sua salvação, seus filhos, seu casamento. Você abre porta para que o reino das trevas toque com a autoridade e a legalidade que você mesmo deu pelas suas escolhas. Sabia? O inimigo só tem poder na nossa vida se nós dermos a ele. É isso aí. A santidade é a chave, então, para nós vivermos acima das investidas do inimigo. E não importa quais investidas sejam. Não importa. Presta atenção nisso aqui que nós já estamos encerrando mesmo. O inimigo quer nos fazer desistir a qualquer custo. Quem já entendeu isso? Seja pela porta do pecado. Entenda isso, ó. Há duas portas principais de roubo na nossa vida. Que o inimigo pode atuar. Ou pela porta do pecado, legalidade que eu dei, certo? O inimigo pode entrar e me roubar. Ou pela fragilidade do meu emocional. Você sabia que a fragilidade, inclusive, presta atenção, igreja, nós tivemos aqui um bate-papo sobre depressão, setembro amarelo e tudo mais, e a igreja não entendeu o que é isso. Eu vou contar o que eu contei de manhã, presta atenção. Antigamente, quem aqui é crente há mais de 10, 15, 20 anos? Bastante gente, então você vai viver, você vai lembrar do que eu vou te falar agora. Antigamente, esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, inclusive com o Rô, a respeito disso. Antigamente, nós estávamos no culto, com certeza agora você vai ver cena, você vai lembrar. Estávamos no culto, pastor pregando, de repente gritava um endemoniado lá no meio. Quem lembra disso? O cão fazia assim, aí virava aquela roda, aquela bagunça, parava o culto, o povo ia lá, ia
20 pessoas pôr a mão no endemoniado, cada um falava um comando, era uma bagunça só. Né? E aí, para que a pessoa que estava perturbada fosse liberta, e virava aquela coisa. Então parava-se a palavra para que a pessoa fosse liberta. Era ou não era assim desse jeito? Aí um dia alguém que nós não sabemos quem, mas totalmente usado por Deus, sem nenhuma sombra de dúvida, se ligou de que o inimigo estava sendo a estrela da noite. E aí, e o cão estava achando o máximo isso, porque parava a palavra, parava o entendimento, tirava a distração de todo mundo, virava distração para todo mundo, a atenção de todo mundo ficava nele. E aí uma pessoa um dia pegou e falou, gente, está tudo errado isso, nós não podemos dar essa ênfase para o inimigo dentro dos nossos cultos que são ao Senhor. Vamos combinar uma coisa, vamos fazer a salinha do exorcismo. Que na tua igreja que você ia lá, tinha a salinha do exorcismo? Na minha igreja que eu ia, tinha essa linha do exorcismo. A pessoa estribuchava no banco, os obreiros, só os obreiros. Grudava na pessoa e ela ia retorcendo, demoniada. Levava para a salinha, lá o pão comia. Mas lá dentro. Quando o inimigo percebeu que ele não estava conseguindo mais ser o centro das atenções, não conseguia parar o culto, porque a hora que ele se manifestava, tirava a atenção, ele era tirado e ele tinha que sair da pessoa. O que ele começou a fazer? Não é porque a igreja não tem poder. A igreja de hoje parece que não tem poder, não tem autoridade. Tem sim. E como tem? Tem muito homem e mulher de Deus comprometido com Deus, que não negocia com as trevas e que tem real autoridade sim. Não é por isso que o inimigo não se manifesta mais. É porque agora ele percebeu que se ele fizer isso no culto, ninguém vai dar moral para ele. Entendeu? Então como que ele faz? Ele faz de uma maneira muito pior. Ele trabalha na sua mente e no seu coração. E ele não manifesta para não ser visto, para que ele continue a sua obra. Então nós recebemos muitas pessoas endemoniadas. Pessoas que estão com a mente totalmente cativa na mão do inimigo, que têm pensamentos totalmente contrários, um coração totalmente contrário, mas o cão não manifesta. Porque cá entre nós, se manifestar um demônio numa pessoa, se manifestar um demônio em você, você não vai buscar o que tem de errado? Você vai falar assim, não, peraí, tem alguma coisa de errado em mim. E eu preciso realmente me comprometer com Deus. E aí você vai se posicionar em Deus. A maioria das pessoas, elas se posicionam em Deus, porque ela não quer que o inimigo use ela. Não quer que o inimigo fique no seu corpo. Mas e se o inimigo não se manifesta dessa forma? E se ele trabalha na sua mente e no seu coração com pensamentos equivocados e errados? E se o inimigo coloca apenas prazer no pecado no seu coração e você acha que está tudo bem, afinal de contas a tua vida está seguindo? Já parou para pensar? É muito pior a maneira de manifestar as trevas hoje em dia. Está na nossa mente e no nosso coração. Então eu estava falando sobre a importância de você guardar, inclusive, o seu emocional. Eu falei sobre o bate-papo que tivemos aqui. Se de verdade nós entendêssemos isso, essa igreja estava lotada de pessoas que vão aprender com as psicólogas cristãs, mulheres de Deus. Nós temos, psicologicamente, mulheres de Deus, que vão nos ensinar a guardar através da palavra, através da nossa busca por Deus, inclusive, mas com estratégias, inclusive o Vitor é psicólogo, com estratégias da psicologia de como manter... Gente, as pessoas estão absurdamente doentes. E isso é muro baixo para o inimigo. Entenda uma coisa, o inimigo vai trabalhar na sua fragilidade. Se você tem fragilidade no seu emocional, essa é uma porta de entrada para as trevas. Porque Provérbios 4:23, eu jamais poderia deixar de citar, é o quê? Guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da sua vida. Se o seu coração, ou seja, se o seu emocional não está guardado em Deus, facilmente o inimigo entra, faz você ver as coisas totalmente distorcidas, faz você ter entendimento errado, é uma maneira de você ser roubado pelas trevas. Quantos estão comigo? É importante você prestar atenção em todos os detalhes, não apenas na questão do pecado, mas qual porta de entrada, qual lugar eu estou vulnerável aos entendimentos das trevas, às ministrações do inimigo. Isso é importante. Pelo amor de Deus, não é só louco que vai para psicólogo, não. Se o seu emocional não está bem, além de você orar, buscar o Senhor, conhecer a palavra, se relacionar com Deus, às vezes você vai precisar de ajuda de um profissional cristão. Não vai procurar psicólogo que não tem base de fé. Cristão que vai mandar você largar do seu marido, se você tiver com problema com ele. A quantidade de casamento que a gente vai atender ali. Diz, pastor, eu fui no psicólogo, ele falou que eu não mereço viver assim. Mandou largar do marido, tá louca? A nossa luta não é contra seres humanos,
gente, peraí, não. Tem que buscar gente que tem princípio bíblico, cristão. Entendeu? Então nós precisamos entender que essas duas áreas são muito importantes ser guardadas. Nós estamos vivendo em um momento, em um século, em um ambiente, em um, sei lá, um ano, que está todo mundo meio doente. A gente dá atendimento que a gente fala assim, nossa, a pessoa não precisava de um pastor na vida dela agora, precisava de um psicólogo. E às vezes tem pessoas que querem que nós sejamos os seus psicólogos, né, Rô? Eu não sou psicólogo de ninguém não, apesar de eu gostar dessa área. Sou tia pedagoga. Essa diretora. Entende, igreja? Entende as áreas de vulnerabilidade que existem em você e reforça os muros. Consegue entender? É assim que o inimigo está se manifestando agora. Você pode se colocar de pé para parecer que está acabando? Não, está acabando mesmo. Olha isso aqui. Quando o inimigo entra pela área emocional, quando o inimigo entra pela fragilidade emocional, ele costuma fazer o quê? Ele vai, não só pelo pecado, né? Ele vai enfraquecendo você. O que ele vai gerando? Desânimo, canseira, inconstância. Ele vai trabalhando no seu emocional para que você não queira se envolver com a igreja, não queira se envolver com a comunidade, para que você veja os outros como um problema. É uma maneira do inimigo roubar você. Agora presta atenção, eu falei aqui que já não há mais endemoniamento, é muito difícil, acontece, mas é muito raro. Precisa ter um nível de pacto muito alto, é muito raro, mas acontece. Agora deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. A palavra do Senhor diz assim, que o ladrão veio para roubar. Vocês lêem Bíblia? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, o Senhor, ele diz, vim para dar vida e vida em... Tá, agora deixa eu te falar uma coisa para você prestar bastante atenção no que eu acabei de dizer. Quem aqui teve a infelicidade, não precisa levantar sua mão, teve a infelicidade, graças a Deus eu nunca tive, obrigado por isso, Jesus. Teve a infelicidade de ter uma casa roubada, um carro roubado, um celular roubado, alguma coisa nesse sentido. Já viveu alguma situação de roubo na sua vida? É terrível isso, né, gente? Meu Deus, por um acaso, o ladrão que roubou sua casa, que roubou seu carro, que roubou sei lá o que você perdeu, chegou em você e disse, fulano, eu sou o ladrão e eu vou roubar sua casa agora. Fulano, eu sou o ladrão, eu vou roubar seu carro. Por um acaso, alguém viveu essa loucura? Não, né? Entende por que o inimigo quer trabalhar às escondidas? Ele está roubando, mas ele não quer aparecer. Por que ele não quer aparecer? Porque ele quer continuar te roubando para que você não perceba e não haja. Porque se você perceber que tem alguém rondando a sua casa, o que você vai fazer? Ligar para a polícia. Escuta, tem um ser estranho aqui, alguém que eu estou desconfiando, e a polícia vai bater lá, não é? Então o inimigo trabalha na sutileza, igreja. E uma das maneiras dele te roubar é fazendo com que você não entenda o poder da santidade. O poder de ser alguém de verdade, de autoridade. É fazer com que você não entenda o poder de você ser alguém livre em Deus. Jesus, quando o inimigo veio, quando o Satanás veio, ele disse assim, aí vem o Deus desse século. Mas eu não tenho nada, ele nada tem em mim. Eu não tenho rabo preso com ele. Não viva com o rabo preso com as trevas. Seja livre por ser alguém que anda em santidade. Por ser alguém que de verdade ama o Senhor. Por ser alguém que de verdade tema a Deus. Não existe batalha que você não possa vencer. Não existe pecado que não possa ser subjugado. Não existe nenhuma corda de iniquidade. Que é iniquidade, Laine? Soma de pecado. Não existe nada que possa suportar a uma pessoa que se posiciona em Deus para viver uma vida íntegra em santidade a Deus. Romanos 6, para a gente encerrar, 6, 22 e 23 diz assim, mas agora que vocês foram libertos do pecado, a cruz já fez isso por nós, é só nós tomarmos posse, é só nós nos posicionarmos. E se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é vida eterna.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu replico isso para você. Agora que você foi liberto do pecado, agora que você se tornou escravo de Deus, colham de verdade frutos que te levem à santidade, porque esse é o lugar que Jesus quer que eu e você vivam, um lugar de real autoridade. É essa igreja que Deus está chamando para ser representante do seu reino, um reino inabalável, um reino de santidade, de poder e de verdade. É para esse lugar que Jesus quer que você vá, é nesse lugar que Jesus quer que você flua. É assim que você será luz da terra e sal da terra e luz do mundo. É assim. Amém? Eu convido você agora a fechar os seus olhos e a começar a orar. Eu não sei o que mais ministrou o seu coração dentro dessa palavra. Não sei. Mas eu espero que o Espírito do Senhor tenha ministrado o seu coração assim como ministrou o meu. Que o temor do Senhor desça sobre você e você entenda o poder da santidade. Que o temor do Senhor desça sobre você e você entenda o poder de se aliançar de verdade com Deus. Suas guerras serão vencidas. Suas guerras serão vencidas. Você será verdadeiramente livre em todas as áreas da sua vida. Você viverá como filho de Deus, como alguém que tem real autoridade. Comece a falar com Deus. Eu não sei se você tem que pedir perdão. É extremamente importante nós reconhecermos os nossos erros, os nossos vacilos, os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Então esse é o momento que você pode pedir perdão. Peça perdão. Peça para que o Espírito do Senhor, você não está sozinho. O Deus Emanuel está conosco. O Espírito que é santo está conosco. Foi por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Porque Ele sabe quão importante é andarmos em santidade. Então Ele nos deu um Espírito que é santo para nos ensinar a andar em santidade. Sejam santos como Ele é santo. Fale com Deus agora.